Então, seja bem-vinda, Keitiele, à nossa aula de funções do setor público, nossa penúltima aula ao vivo. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade, de regulação por parte do Estado, da economia, como é que o setor público ele se insere nisso e por que precisa, de um ente público envolvido nas questões econômicas principais, tá? Então, é praticamente impossível, nos dias de hoje, procurar entender o funcionamento da economia sem a gente considerar o papel do setor público no contexto econômico, né? A história nossa nos conta que toda vez que o público se afastou da economia, houve problemas, quebras, estragos, houve períodos de hiperinflação, entre outros fatores, né? Então, ainda que a economia liberal, o liberalismo econômico defenda um maior livre comércio, é notório que eles também queiram que o Estado não se afaste por completo, que o Estado garanta as condições mínimas ali de competitividade, de disputa de preço, de concorrência, para que não se tenha formação de cartéis, para que não se tenha formação de monopólios, tá? Então, é comum também a gente ouvir a tese, a fala do setor privado, que o setor privado é mais eficiente do que o governo. Que uma economia em que empresas operam mais livremente funciona com maior eficiência do que economia onde ocorre uma forte atuação governamental, tá? A gente escuta muito isso, principalmente dentro ali da Unemat, e isso acaba fazendo com que crie um conceito ruim sobre o que é o Estado, ou o que é a força do Estado. Por exemplo, dentro do próprio governo do Estado, a Unemat tem que estar se provando o tempo todo, assim, justificando o porquê do seu alto orçamento, por conta dos seus altos custos, né? Na cabeça do governador, nós só fazemos ensino, né? A gente só vai lá e dá um diploma para um aluno e pronto, acabou, né? Ele não olha o lado da pesquisa, ele não olha o lado da extensão, ele não olha o lado dos auxílios, né? Então, só em Paranatinga, por exemplo, nós temos 2 colegas que recebem auxílio alimentação, 2 colegas que recebem auxílio moradia, e está indo para um terceiro, né? Esses 2 são custeados pela Unemat, e eu estou vendo agora para julho mais uma terceira contemplação com recurso do nosso convênio para poder estar ajudando aí para a pessoa, né, não ter que deixar o curso porque precisa ali de uma renda para se manter, né? Então, é fato que o setor privado ele tende a ser mais flexível, que o setor privado tende a ser mais eficiente em alguns pontos, né? Porém, isso acontece porque no setor público a gente só pode fazer alguma coisa ou deixar de fazer em virtude de uma lei, em virtude de um regulamento, em virtude, de algo que diga que eu possa ou não fazer. Eu não posso simplesmente, por exemplo, do nosso curso, a gente tem vaga de manhã, né? Mas eu não posso simplesmente falar para uma pessoa, vem aqui estudar, entra aqui, ocupa essa vaga, né? Porque tem custo envolvido, tem que passar por um processo de seleção, né? Seja por vestibular ou de vaga remanescente. E, no setor privado é muito comum que isso aconteça com uma maior flexibilidade, tá? Então, assim, esse conceito do setor privado eficiente, ele vem muito disso. O setor privado, ele pode fazer tudo o que uma lei não proibir, né? Então, se não tiver previsto, ele pode ir lá e fazer, né? A não ser que tiver algo que proíba ele de fazer. Aí ele não pode. Mas o que não proíbe, que não tem muita coisa que proíbe, ele pode ir lá e fazer,
tá? E geralmente uma proibição que se aplica ao privado também se aplica ao público, tá? Só que a diferença é que o privado ele tem a vantagem que se o público não estiver dizendo que tem que fazer o que precisa ser feito, ele não pode simplesmente ir lá e fazer, tá? Por quê? Porque não existe fundamento legal, que é um dos pilares, é um dos requisitos para o setor público. Então, como defender a participação do governo numa determinada economia diante da defesa do Estado mínimo, que influencia boa parte da sociedade em quase todos os países? O que é o conceito de Estado mínimo? Tá? Esse conceito de Estado mínimo, ele é formado para que o Estado atue o mínimo possível assim na economia. Um Estado mínimo é aquele cujas funções são limitadas somente à proteção dos seus cidadãos contra a violência, roubo, fraude e ao cumprimento de contrato. Tá? Tem a teoria que defende o Estado mínimo, ela é chamada de minarquismo. Tá? Não deve se confundir com anarquismo. Anarquismo é não tem ninguém controlando nada, todo mundo é livre para fazer o que quiser, inclusive extrapolar, cometer crime, por aí vai. Né? Não é isso que a gente quer. Então, esse Estado mínimo, ele vem já da teoria capitalista, em que pretende reorganizar o Estado, promovendo uma redução da sua atividade governamental, fazendo com que o Estado somente dê proteção contra violência, roubo, fraude e aos cumprimentos de contratos. Tá? Então, ele não quer o Estado dizendo se uma cláusula de contrato está certa ou está errada. Ele quer o Estado falando, ó, tinha esse contrato, por mais absurdo que ele pareça, você tem que cumprir, né? Então, é isso que a teoria do Estado mínimo defende, tá? E a regulamentação econômica, ela está diretamente ligada a uma ação do Estado na economia. Então, não tem como o Estado se afastar da economia, porque ele perde o controle das suas ações. Se ele se afastar, ele vai ser omisso em um determinado momento e lá na frente ele vai pagar a conta. Tá? E a ação do Estado, ela tem por finalidade limitar o nível de liberdade, os graus de liberdade dos agentes econômicos no seu processo de tomada de decisão. Então, a discussão sobre regulação econômica, ela começou a tomar maior expressão, né, no país a partir dos anos 80 e tornou-se hoje questão essencial no processo de tomada de decisão em todos os cantos do mundo. E essa regulação econômica, por que ela passou a tomar conta maior a partir dos anos 80? Porque foi justamente o período que houve o aumento da expansão comercial, que houve a derrubada de fronteiras econômicas, que o mundo passou a fazer negócio de forma global e não de forma regional, né? Quando eu falo forma global, eu falo o Brasil comprar não só aqui dos vizinhos, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, mas ele comprar mais, né, de Estados Unidos, da China, da Europa como um todo, né? Isso veio por conta da melhoria dos transportes, isso veio por conta da melhoria da comunicação, tá? Então, esse modelo, ele influencia bastante nessa característica. E a partir dos anos 80, falou, opa, Estado, você precisa controlar melhor essa questão. Eu estou aqui plantando soja a um custo de, sei lá, R$100 aqui a saca de soja, e os Estados Unidos está vendendo a 60 e o pessoal está comprando de fora. E aí, eu vou me ferrar com a minha soja mais cara aqui, né? Então, o Estado, ele cria mecanismos de incentivo e de barreira para proteger ali a sua economia, né? Então, o debate iniciado entre os intervencionistas, que são aqueles que defendem a intervenção do Estado, e os defensores do livre mercado a partir dos anos 70, tá, marca um processo de intervenção do Estado na economia. E aí, assim, algumas pessoas confundem. Intervencionista é de esquerda, defensor do livre mercado é de direita.
tá? Geralmente, todo defensor de livre mercado tende a ser, a grande maioria, é de direita. Mas os intervencionistas, eles não tendem a ser uma regra de esquerda, tá? Tem muito intervencionista de direita que defende justamente para que o Estado crie condições de competição justa ali entre as empresas, tá? E aí, uma nova onda de desenvolvimento começou a ocorrer nas economias capitalistas mais desenvolvidas, né, se espalhando em seguida para a periferia do sistema através do que ficou conhecido como neoliberalismo a partir dos anos 90. Perdão. E o elemento central desse debate sobre o neoliberalismo se refere ao novo papel do Estado na economia. Tá? Então, como assim o novo papel do Estado na economia? O Estado sendo, né, não teve sempre próximo da economia? Então, isso foi relativo ao longo do tempo, porque assim o Estado ele sempre teve a sua defesa, os seus interesses, né? Mas ele nunca se preocupou muito com essa questão da distribuição, né? De zelar pelo coletivo, tá? E hoje o Estado ele tem que intervir na economia não só para proteger o seu mercado como era antes, mas ele tem que intervir de uma maneira em que ele faça uma justa distribuição do recurso, né, da economia como um todo. Então, quando você vai estudar economia, não tem como você estudar economia sem você estudar as ações do Estado, né? As ações de regulação econômica. E nesse novo papel do Estado é o elo principal na modelagem da relação do conteúdo que dá sustentação do conjunto de preocupações do Estado. Em outras palavras, tá? O Estado ele tem que ir além da preocupação de cobrar impostos e distribuir esses impostos. Ele tem que pensar como que ele cobra da maneira correta e como que ele distribui da maneira correta. Tá? Um exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Alguns anos atrás, eu estava como técnico na Unemat e eu dava aula numa faculdade particular. Então, eu tinha 2 vínculos empregatícios. Tá? Eu recebia, né, de 2 fontes separadas e quando fechava o ano que eu tinha que fazer meu imposto de renda, eu tinha que pagar imposto. E o que eu pagava de imposto era equivalente ao que eu ganhava de 3 meses de salário integral na faculdade particular que eu dava aula. E assim, isso chegava a ser até um desincentivo para que eu tivesse 2 vínculos, porque você trabalhar 12 meses para ficar só com 9 meses de salário é muito desestimulador, né? Então, a forma como o Estado cobra o imposto de renda hoje, de todo mundo, né, ela é muito desigual, ela é muito desproporcional, tá? Ao ponto que esse ano chegou-se a ser aquele debate de que a pessoa que ia ganhar um salário mínimo já quase entraria ali para pagar imposto de renda, porque fazia tempo que a tabela não vinha sendo atualizada, o governo não gosta de atualizar a tabela, porque o imposto sobre a renda é um dos impostos onde ele mais arrecada. E a gente tem um Estado gordo, a gente tem um Estado pesado, um Estado muito ineficiente e que não consegue ajustar suas contas públicas, e com isso quem acaba pagando é o cidadão no final das contas. Tá? Então, praticamente no último ano, acho que do Michel Temer, e dos 4 anos do governo Bolsonaro, não houve reajuste na tabela do imposto de renda, e isso foi muito prejudicial, tá? Ao ponto que hoje, mesmo alguém que ganha 2 salários mínimos, é muito baixo essa faixa de isenção. O correto hoje seria mais ou menos aí em torno de 5 salários mínimos para começar a pagar imposto sobre a renda, tá? Porque assim, além do imposto sobre a renda, você tem que levar em consideração que você também contribui para a Previdência Social, né? E isso também impacta no seu salário.
Então, você já perde em torno de 11 a 14% contribuindo para a Previdência e, dependendo da sua faixa salarial, você perde aí mais de 6 até 25%, até 27,5% do seu salário, tá? Então, chega a ser, assim, desanimador. Eu vou fazer, quando eu faço meu imposto de renda, né, de um ano para o outro, eu olho o que eu paguei de imposto no ano anterior e chega a ser, assim, absurdo o que a gente paga para não ter quase nada de retorno, tá? Então, quando a gente não se discute o papel do Estado na economia, a gente acaba fazendo uma omissão injustificável, porque a base do capitalismo foi assegurada pelo Estado na sua fase primitiva, né, lá na época monarquista, quando não se conseguia mais se sustentar, o Estado, né, o monarca não conseguia mais se sustentar, abrindo caminho para o livre comércio e o livre mercado. Na evolução, no transcorrer da evolução do capitalismo, o Estado ele acompanhou de maneira assim próxima, de maneira ordenada, a própria maturidade do sistema, o próprio aprimoramento do sistema. Então, o Estado existe no capitalismo competitivo, que foi dominante no século XIX, se desenvolveu, passando de Estado liberal do capitalismo competitivo para o Estado regulador e autoritário do capitalismo de Estado. Então, são duas fases distintas. Tá? Estado liberal do capitalismo competitivo, eu deixo as empresas competirem entre elas e atuo como Estado mínimo, interferindo o mínimo possível. Já o Estado regulador e autoritário do capitalismo do Estado, eu tenho um Estado regulando, impondo taxas, impondo regras mais rígidas, fiscalizando com um maior rigor, para que eu tenha uma economia um pouco mais dirigida para políticas públicas e para a questão social, tá? Então, o caráter da influência exercida pelo Estado na economia muda de acordo com a sua fase histórica, tá? Na fase mais primitiva, né, logo depois da Revolução Industrial, o Estado não tinha noção para onde isso iria caminhar. Ele não tinha noção de que ele precisava realmente intervir, de que ele precisava regular. E ele tinha a compreensão de que para o governante se manter no poder, ele dependia também do financiamento de alguém. Ele não ia pegar financiamento de camponês, de pequeno proprietário, ele queria pegar financiamento do capitalista, do rico, né? Que na verdade acontece até hoje, né? O que justifica uma doação de 400 mil, de 500 mil, de 1 milhão para uma campanha política? Interesse, né? Ninguém pega 1 milhão e doa para uma campanha assim sem interesse nenhum, tá? Então sempre tem um interesse. E esse interesse, muitas vezes, não é naquela empresa ou naquele órgão específico, mas num setor específico, né? Então, esses tempos atrás aí, o governo queria voltar a cobrar a CID, né, que é um imposto chamado Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, sobre os combustíveis, tá? Sobre os combustíveis. E isso é ruim, tanto para o consumidor, que acaba pagando mais caro, mas é ruim também para quem produz, porque ele acaba tendo que dar uma contrapartida em cima desse imposto, acaba vendendo menos combustível e eleva os custos de produção. Aí, de repente, quando assusta, eu esqueci o nome dele, mas é um dos donos dos postos Shell, tá? Grupo Raizen que fala, tá? De repente, esse cara se reúne com o Lula e doa 400 mil reais ali pro PT, né? Pro partido do PT. E assim, tipo, sem mais nem menos, e de repente a discussão sobre a CID na semana seguinte morre, né? Então, assim, Adam Smith, ele tinha uma frase muito célebre, né, muito marcante, que dizia o seguinte, né, não existe almoço grátis, não existe produtos grátis, tá? Ele pode estar grátis aqui, mas ele tem uma cobrança antecipada, ele tem como é que eu posso dizer assim, ele tem um segundo ponto, tem algo por trás, né?
Então, nunca vai existir algo totalmente grátis assim. Em algum momento vai se pagar, tá? Até para vocês terem uma noção, tem instituição que fala assim: vem aqui e faça o curso de graça aqui com a gente, estude de graça aqui em tal lugar. Aí, de fato, você assiste às aulas, você obtém conhecimento, mas na hora, cadê meu certificado? Não, não, o certificado custa R$ 5.000. A aula é de graça, mas o certificado te custa R$ 5.000. E aí, de repente, a pessoa precisa do papel, do certificado, acaba tendo que pagar. Tá? Então, algumas correntes aí, ao longo do tempo, né, para a gente poder discutir, até relembrando um pouquinho das aulas anteriores e relacionando ela com a administração pública. Então, como que o setor público se comportou perante as correntes de pensamento econômico? Então, pegando aqui a primeira corrente, que foi a corrente liberal, né, que era defendida pelo Adam Smith e por outros pensadores ali da economia clássica. Então, esses pensadores clássicos, né, o David Ricardo e tal, eles acreditavam que o Estado não deveria se opor ao livre funcionamento das forças de mercado, ou seja, o Estado deveria aceitar que houvesse, que imperasse o livre mercado, né, e que a força para brigar para ter o menor preço possível ocorresse entre eles. O próprio mercado se autorregularia, né, ao mesmo tempo que controlava possíveis eventualidades decorrentes de desequilíbrio temporário do sistema capitalista, ou seja, um aumento repentino de preço, né, que durasse pouco tempo. E nesse cenário, o Estado deveria proteger o mercado de qualquer tipo de intervenção. E essas limitações impostas ao Estado se fundamentam na crença de que o próprio sistema econômico de livre mercado se encarregaria de realizar o que eles chamavam de alocação ótima dos recursos. Esse tema também é bem comum dentro da economia. Ou seja, o Estado estaria a serviço de toda a sociedade, só que limitado a resolver questões conflituosas, a conciliar ali situações conflituosas através da política de Estado. Né? Então, ele, né, deixa acontecer e a hora que tiver ali um exagero, a hora que tiver um excesso, ele age para poder combater. Já na corrente marxista, ela criou uma ideia perversa sobre o modelo capitalista. Né? Ela criou uma certa demonização do modelo capitalista. Né? E ela fez isso mostrando que o modo de produção capitalista ele tem o seu fundamento, a sua base solidificada na exploração do trabalho assalariado. Tá? Aqui que a corrente marxista ela fala assim, falou, olha, você tem uma fábrica que tem 99 operários e um industriário, né? Um investidor ali que é o dono da empresa. Quando gera o lucro, quando esses operários trabalham e recebem o seu salário, ele recebe o salário como remuneração do trabalho dele e o industriário recebe o lucro como resultado do investimento do seu capital. E isso é o que se entrega em cada uma das fontes. E a corrente marxista, ela defende que essa distribuição entre o que as pessoas recebem de salário e o industriário recebe de lucro é muito desproporcional. E assim, só que eles têm uma concepção muito romântica. Eles não enxergam, o modelo marxista, ele não enxerga uma situação de prejuízo. Quando uma empresa dá prejuízo, ela não divide o prejuízo com o funcionário, ela não tira do salário dele para botar de novo na empresa, né? Então, a corrente marxista tem uma falha muito grave que ela não leva em consideração as quebras de produção ou os períodos de produção com prejuízo. Por que isso? Porque na época você tinha poucas empresas, poucas indústrias, você tinha lucros muito altos, realmente a margem de lucro era muito alta, até porque não havia competição. Então, eu fabrico esse tipo de copo de plástico aqui, só a minha empresa fabrica. É lógico que eu vou botar, as pessoas querem esse copo de plástico, é lógico que eu vou botar o preço lá em cima, né? E a corrente marxista defendia, era absolutamente contra
essa questão do industriário, ela defendia a força operária e ela incentivava que os próprios operários fizessem o processo de autogestão, né? E que eles repartissem o lucro ali entre eles, tal como é mais ou menos no modelo de cooperativa, tá? Cooperativa, ninguém costuma ganhar mais do que o outro, tá? Geralmente os ganhos são iguais. Pode ser que alguém seja remunerado de forma diferente em razão da sua função, em razão, né, do seu cargo, das suas atribuições. Mas, no geral, a distribuição, assim, e não é lucro, né, sobra, porque cooperativa não visa lucro, ela visa sobra, ela tende a ser equitativa, ela tende a ser um pouco mais igual, tá? Então, foi a partir dessa constatação, né, da exploração do trabalho assalariado, que se procurou demonstrar que o Estado liberal se constituía em um único Estado chamado pela classe que detinha a propriedade dos meios de produção. Ou seja, quem dominava o Estado era quem era industriário, era quem tinha os meios de produção. E isso era uma crítica que o marxismo também fazia. Tá? Então, meio de produção é sinônimo, tem a sua origem, o capital origina os meios de produção, os meios de produção originam o lucro com base na exploração do trabalho assalariado, e esse lucro com base no trabalho assalariado é o que gera poder, é o que gera gestão do Estado, tá? Só um minuto. Então, em soma, né, ao seu papel político de garantir a dominação de classe e a própria função ideológica de racionalizar a subordinação dentro do sistema capitalista, o Estado deveria, no modelo marxista, desempenhar uma função econômica que deveria assegurar as condições exteriores de produção e reprodução social. Ou seja, no modelo marxista, o Estado deveria prover os recursos para que a mão de obra falasse: não, a gente quer aqui juntar, a gente quer reunir, quer tocar esse negócio aqui para frente. Estado, monta a indústria para nós, que a gente, né, me dá o recurso inicial para material, insumo, que a gente toca dali em diante, tá? Esse é o modelo que a Venezuela tentou colocar, que a Venezuela tentou aplicar no seu país. Mas isso não funcionou. Tá? E por que, que não funcionou? Porque geralmente as pessoas. Por que, que a gente trabalha 8 horas por dia ou trabalha 10 horas por dia? Porque a gente assina um contrato de trabalho que exige isso daí, né? Lá na Venezuela, não tem muito jornada assim de trabalho, não tem muito, né? Como eu mesmo sou o patrão, eu trabalho a hora que eu quero, né? E aí se eu não quiser trabalhar, né? Então, existe uma concepção assim muito forte, né? Que assim, os países, né, com governos assim à esquerda fazem com que seu povo dependa muito do Estado, né? Então ele não corre atrás, ele não busca, tá? E assim, sem querer fazer comparações específicas, né? Ou talvez tomando todo um cuidado para não parecer que essa fala minha seja um pouco até talvez preconceituosa, mas do período que eu estava ali em Rondônia, e isso foi uma percepção minha, tá? Que pode estar equivocada, tá? E aí eu tomo muito cuidado para falar isso, para não falar, não, o professor falou que era isso, isso. Não, é uma percepção minha, tá? Quando eu estava fazendo mestrado em Rondônia, eu percebia que ali em Porto Velho tinha muito venezuelano e tinha muito haitiano, tá? E era muito diferente a forma de comportamento tanto do venezuelano quanto do haitiano. O venezuelano, ele ficava ali esperando as doações. Esperando, pedindo dinheiro em semáforo, né, esperando na porta do supermercado que alguém desse alguma coisa, né? E basicamente era esse o comportamento. Do haitiano, eu não via eles pedindo, né? Quando pedia emprego, pedia ajuda para comprar uma bicicleta para ele poder trabalhar, para fazer uma entrega, né?
E assim, era muito diferente. O haitiano, ele até recusava, às vezes, doação. Ele queria buscar aquele recurso, tá? Então, e na Venezuela, na Bolívia, isso é muito comum. Você vai aqui em São Matias, que é vizinho, 100 quilômetros aqui de Cáceres, e no comércio em si, as pessoas abrem na hora que quer, fecham ali por volta de 10h30, 11 horas da manhã e voltam a abrir 3, 4 horas da tarde, tá? Eles têm um horário de siesta por ali. Então, por que eles fazem isso? Porque eles têm no emprego, no comércio, uma ocupação para passar o tempo, não uma necessidade, tá? Tanto que, assim, a margem de lucro que eles vendem ali em São Matias é muito baixa, é muito pequena. Por quê? Porque ele entende que a sua população é mais pobre e que não tem condição de cobrar um lucro, algo muito caro. Para vocês terem uma ideia, uma margem de lucro de um supermercado, ela oscila de 20% a 50%. Na média, aí dá uns 30% a 35%. Ali na Bolívia, a margem de lucro deles é 5% a 10% no máximo, eles não cobram mais do que isso, tá? Então, é bem diferente de uma região para outra, tá? A gente está a 100 quilômetros e são duas culturas completamente diferentes, muito provavelmente por base do seu modelo econômico, tá? Então, por esse modelo, né, do marxismo, o Estado passaria a ser o guardião protetor da reprodução do capital, né, e guardião que em certos momentos chegaria mesmo a impor à própria classe dominante os limites de exploração da força de trabalho. Ou seja, o próprio Estado, ele criaria regras para limitar a sua produção, para limitar a força de trabalho, para que ela pudesse ser um pouco mais justa, tá? E a outra corrente, que é a corrente mais moderna, que é a corrente neoclássica, a partir dos anos 80 ali, com base nos estudos do Keynes, tá? O keynesianismo, ela passou a observar a sociedade como um conjunto de indivíduos cuja natureza seria inteiramente independente dos fenômenos sociais. Então, nessa corrente, ela diz que a realidade social consiste, né, a gente enxerga ela quando você tem indivíduos interandos de forma permanente, tá? E a relação de propriedade, ou seja, dos bens de produção, entraria em cena na medida em que se reconhecia os resultados do processo distributivo, tá? E também na medida em que se regulava a posse dos meios de produção, para evitar situações de monopólio, né, para evitar que uma empresa só agregasse toda a produção e por aí vai, tá? Então, a doutrina neoclássica, ela procurou fazer renascer aquele conceito de Estado liberal, porém, um pouco mais autorregulado, tá? Não tão liberal assim. E que ela não deveria intervir, a não ser de maneira limitada, né? Ou seja, ela só deveria intervir quando houvesse uma situação anormal, uma situação patológica, né? No caso, uma pandemia, algum tipo de quebra, de falha de produção, por exemplo. Apareceu uma doença ali da vaca louca e todo o rebanho bovino do estado tem que ser sacrificado, né? Isso vai levar exponencialmente o preço da carne de boi e, consequentemente, o preço de outras carnes, né? Por conta de um fato patológico, de uma situação anormal, né? E o Estado deveria atuar como um poder ou força neutra na sociedade, né? Somente cuidando ali dos excessos, cuidando dos extrapolamentos, tá? E, paralelo à teoria neoclássica, a gente tem ali o conceito, né, do paradigma keynesiano, tá? Onde o Estado é chamado para desempenhar papéis e funções de suma importância para a manutenção do modo de produção capitalista. Então, o Keynes, ele é um defensor do modelo capitalista, ele já provou que o modelo socialista não se mantém, né? Não é viável, pelo menos não do jeito que a sociedade quer viver, né? Então, como assim sociedade quer viver? Sociedade quer ter um carro, a questão é deslocar de casa para o trabalho, né?
No modelo socialista, eu tenho que deslocar a pessoa de casa para o trabalho. Então, eu vou juntar todo mundo dentro de um meio de transporte e vou levar. No modelo capitalista, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter a minha liberdade. Então, o capitalismo ele é associado um pouco a essa questão da liberdade, né? É uma liberdade egoísta, vamos chamar assim. E no socialismo ele não permite egoísmo, né? Ele permite sempre a questão do compartilhamento e que nem sempre é bem visto e bem aceito pela maioria das pessoas, né? Então, dentro desse princípio de Estado que desempenha, né, um papel de relevância para a sociedade, o Estado pode e deve intervir na economia de mercado com o propósito de diminuir o desemprego involuntário, ou seja, aquele desemprego que as pessoas querem trabalhar, mas não tem vaga no mercado de trabalho, e fomentar o aumento da produção. Então, o elemento-chave da intervenção do Estado vai residir na administração da demanda efetiva por parte do Estado através de uma política fiscal ou política monetária. Então, o que antes ficava a cargo do Estado na economia clássica, né, ou na neoclássica, se afastar ali e deixar o mercado decidir, aqui ele intervém incentivando algo ou desincentivando algo, querendo dar subsídio ou cobrar imposto mais elevado para poder acelerar ou frear determinado setor na economia. Então, o modelo de intervenção, de ação do Estado que o Keynes propunha, criava mecanismos de estabilização de uma economia que é muito instável, né? Que qualquer coisa já gera desemprego, qualquer coisa já gera crise, e são crises que acontecem muito rápido e demoram anos para se passar, tá? Então, a intervenção do Estado no modelo do Keynes, ela se limita no sentido a promover reforma capaz de preservar o capitalismo, e seu controle não deveria interferir na iniciativa privada, exceto, né, se fosse uma atividade privada altamente exagerada, tá? E a não intervenção em momentos de crise tornaria o modo de produção presa fácil das suas próprias contradições. Ou seja, se o Estado não intervir quando tiver crise, que é aquilo que esse modelo espera que aconteça, vai ter problema, tá? Vai ter quebras e vai gerar aquilo que essa teoria defende, que o não desemprego voluntário, né? Então, por conta disso, o modelo do Keynes criou a teoria da regulação, tá? O que é essa teoria da regulação? É uma corrente de pensamento econômico que critica de maneira muito rígida a teoria neoclássica, tá? E o que ela preconiza, né? Ao se considerar o modo de produção como dominante, né, o modo capitalista como dominante, a gente tem 3 formas institucionais para regular esse modelo de produção. Então, a gente tem uma moeda, uma relação salarial e a concorrência, tá? Para que essas 3 formas funcionem por completo, é necessário a existência do Estado-nação. Então, a moeda, ela vem para facilitar uma garantia. Toda moeda, ela é a expressão de uma garantia, tá? Como é que a gente dá a garantia para as pessoas, né? Como é que a gente... você vai fazer uma compra fiada em um lugar que uma pessoa nunca te viu, o que você pode passar de garantia para ela? Seu rosto? Não sei, né? Um relógio seu caro no braço, né? Vale muito mais do que a sua compra, mas a pessoa quer isso, né? Então, moeda como sinônimo de garantia tem funcionado desde 1500, 1700 como uma atrelação ou uma indexação, vamos colocar assim, ao ouro, tá? O ouro, prata, metais preciosos, né? Eles sempre tiveram
um aspecto histórico assim de ter um valor agregado, né? Mas e diamante, professor? Diamante não. Diamante geralmente não serve. Por quê? Porque os metais, eu posso transformar ele em qualquer coisa, né? Eu posso transformar ele em moeda, em um condutor, posso transformar ele, né, em um dente, eu posso transformar ele no anel, posso transformar ele em uma série de outras coisas, tá? O diamante não. O diamante é um diamante, né? Se eu precisar transformar em alguma outra coisa, o máximo que eu vou transformar ele em pedra ou enfeite, né? Então, geralmente, diamante não é utilizado, por mais que tenha um valor, não é utilizado como uma garantia de moeda. Já o ouro é, tá? E para eu ter uma nota de R$ 100 na minha mão, ela provavelmente é uma fração de 1 grama de ouro que está depositada em algum banco, em algum local. Geralmente em um banco central, algo nesse sentido, tá? Então, quando um país não tem reserva, né, de seja ouro ou dólar, que é uma moeda internacional, né, euro, moedas internacionais, isso acaba afetando toda a sua economia e acaba colocando em risco, a não ser que ela tenha uma terra, a não ser que ela tenha um prédio, a não ser que ela dê alguma outra coisa em garantia, né? Que tem que ser de interesse do garantidor, né? Da pessoa, do fiador, né? Aquele que está assumindo o risco, né? De emprestar valor, ela funciona corretamente se ela tiver como indexação uma garantia, senão não funciona. A questão da relação salarial, tá? Tem a ver com o quanto é justo, qual é um salário justo, né? Qual é o valor que se paga e que se considera justo para remunerar uma pessoa, né? Então, a questão do salário, ele é muito sensível dentro das instituições. Se você quer pagar um salário alto, você corre o risco de não ter a sua empresa sustentável economicamente ao longo do tempo. Se você pagar um salário baixo, você corre o risco de ter uma mão de obra que não evolui economicamente como deveria evoluir, né? Que ela não compra, que ela não consegue comprar as coisas, que ela não consegue tratar da sua saúde, que ela não consegue alimentar os seus filhos, né? Então, essa relação salarial, o Estado controla muito pela questão do salário mínimo, tá? E por valores mínimos ali estabelecidos. E aí, tem alguns estados que ainda vão além e regulam o seu próprio salário mínimo, porque é um estado que às vezes tem um custo de vida um pouco mais caro, né? É um estado que tem geralmente uma população mais densa que o normal, tá? Então, tem estado que tem liberdade, né, para regular um salário, e esse salário mínimo geralmente é acima do salário mínimo do piso nacional, tá? Ele nunca pode ser abaixo. E a questão da concorrência, a concorrência ela interessa ao governo, porque quanto mais concorrência, mais competitivas as empresas são, mais elas disputam para ser eficiente entre elas e menos acomodadas elas ficam. E o que o governo quer é justamente que não se acomode, tá? Então, para essas 3 formas institucionais funcionarem por completo, é necessária a existência ali do Estado-nação, tá? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. E não podemos conceber a existência de uma moeda sem imaginar a presença de um território nacional, contrapondo-se ao internacional, né? Então, a gente não consegue só olhar o nosso país sem olhar o que está acontecendo no mundo. Imaginar uma relação salarial acontecendo sem precisar um país e perceber as formas de concorrência sem a presença dos centros de acumulação fracionado de território é inimaginável. A presença do Estado, ela tem que ser considerada uma importante forma de regulação. Não adianta a gente olhar como que está aqui no Brasil sem olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, em China, Japão, Rússia, Coreia, Alemanha, França, Inglaterra, tá? Por quê? Porque isso porque o nosso capital, o investimento, né, o Brasil é muito rico em matéria-prima,
mas ele não tem recurso para explorar essa matéria-prima e para beneficiar essa matéria-prima. Então, a gente precisa ficar de olho como está o mercado no mundo, porque isso baliza as nossas ações aqui, nós não somos isolados. E vale lembrar também que por conta desse processo de globalização, nós não temos mais como é que eu posso dizer, nós não podemos simplesmente esquecer assim e falar, não, nós somos totalmente aqui independentes, não precisamos dos outros, o que acontece lá não interfere aqui. Vai interferir, tá? E aí, quando os primeiros sinais de crise desse modelo se manifestou no final dos anos 60 e 70, o questionamento maior feito por aqueles que discordavam desse modelo se referia ao excesso de intervenção do Estado na economia como a principal razão para a crise instalada. Então, você tinha um setor público que deveria intervir o mínimo possível, mas estava interferindo com certo excesso. Então, essa teoria da regulação, ela funcionou por muito tempo, mas por conta desse modelo de utilizar a produção nacional e não, talvez, trabalhar com a internacional, né, com quem produz mais barato, acabou gerando algumas crises internas e uma necessidade de aumento de capital estrangeiro, tá? Então, a superação das dificuldades que estavam crescendo pareceu exigir alguma explicação que veio da postura em relação à maneira do Estado intervir na economia. E aí surgiu a presença da necessidade de uma presença menor do Estado na economia brasileira. Então, por essa razão, a oposição entre mercado e intervenção do Estado torna-se o centro das discussões, inclusive todo o período de eleição volta à tona esse assunto. Tá? E os economistas neoliberais, eles centravam suas análises na natureza imperfeita da intervenção do Estado na economia. Ou seja, esses economistas neoliberais, eles ficavam olhando toda vez que o Estado dava uma derrapada, falava assim, ó, tá vendo? Ó, o Estado lá, ó. O Estado, quando intervém, só faz cagada. O Estado não serve para intervir na economia. E essa imperfeição resultava em falhas de governo, na forma de excesso de normas regulatórias, excesso de impostos, excesso de regras, que gerava muitas vezes vantagens indevidas, corrupções e assim por diante. Tá? E o custo dessa falha de governo é muito superior à da falha de mercado. Então, era mais um item, né? Quando o mercado falhava, a correção não demorava muito a acontecer. Quando o Estado falhava, essa correção levava muito tempo e custava muito caro, tá? Então, essa teoria, ela buscava fazer com que o Estado não tentasse corrigir uma falha de mercado, porque isso poderia ser ainda pior. Professor, dá um exemplo disso, tá? Hoje o preço do combustível ele está livre, né? Assim, ele segue a Petrobras, ela tem lá os seus custos, sua margem de lucro, e ela dá um valor final para esse produto, né? Se o Estado falar assim, não, gasolina só é para ser vendido a R$4 no máximo dentro do Brasil, o que vai acontecer, né? O Estado está tentando controlar uma falha de mercado, porém, ao intervir dessa forma na economia, quem produz vai falar assim, não, mas para custar R$4 para o consumidor, eu vou ter que vender essa gasolina a R$2 e meu custo é R$2,10, então eu não vou fabricar. Para que eu vou fabricar a R$2,10 e vender a R$2 para ter prejuízo? Não vou vender para ter prejuízo. Quem que vai pagar meu prejuízo? Né? Então, foi aquele mais ou menos o mesmo exemplo quando o ministro lá de desenvolvimento, lá, o Carlos Lupe, tentou fazer com que os bancos limitassem a taxa do empréstimo de consignado para aposentado e pensionista a 1,5% ou 1,7%, e daí ninguém quis ofertar, porque falou, não, você não pode fazer isso, né? Você não pode intervir dessa forma. E assim, não porque não quer, porque era inviável economicamente fazer isso, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de crise econômica,
por trás da crise está um processo de ineficiência, seja de gestão, seja de tomada de decisão, seja político, seja técnico, tá? Crise econômica significa que teve uma ineficiência econômica. Crise econômica americana em 2008. Qual que foi a ineficiência econômica? Foi emprestar dinheiro pegando um imóvel que não valia tudo aquilo que foi dito ou que foi informado, tá? Você dava uma casa de garantia, e essa casa era uma garantia de 100 mil, a pessoa não pagava o empréstimo e, de repente, a casa valia 10 mil, 15 mil, 20 mil, tá? Então, embora os mercados competitivos, eles funcionem teoricamente bem, na prática, sempre vai ter algum tipo de falha. E o governo, ele intervém na economia porque os mercados não funcionam bem, muitas vezes distorcendo o processo ali de alocação de recursos, tá? Então, com isso, eu concluo aqui a nossa aula de hoje, tá? E deixa eu só mostrar para vocês, eu vou adiantar aqui e devo postar daqui no máximo 1 hora no Cigar, já a divisão dos grupos e temas, tá? Então, deixa eu só parar a apresentação aqui para mostrar para vocês. Eu peguei aqui um exemplo só para mostrar do que seria o grupo 8, de vocês não vai ter grupo 8, são só 4. Deixa eu só... Ixi, vai ficar pequenininho, deixa eu tentar mudar a tela aqui, vamos ver se vai mudar, peraí. Aqui, tá? Então, vocês vão receber o PDF mais ou menos assim, tá? Na verdade, eu vou postar de todos os grupos, tá? Um arquivo só com todos os grupos, e depois cada grupo ali separa o seu, tá? Então, por exemplo, o grupo 8 tem aqui um assunto, né, desigualdade e tributação. Ele tem aqui os assuntos que discute nesse assunto sobre desigualdade, tá? E aí vai ter 3 casos, cada caso com 3 perguntas. Então, são 9 perguntas no total, tá? Então, o caso 1 do grupo 8, ele fala da importância da tributação na renda da desigualdade, a desigualdade como entrave ao desenvolvimento, a desigualdade de renda e seu impacto social. Então, tem aqui uma notícia, né? Geralmente as notícias são ali de 2002 até 2010, tá? Então, mais de 47 milhões de pessoas na miséria. Vem aqui uma notícia com um contexto, tá? E tem algumas perguntas sobre, não só a notícia, mas sobre a temática como um todo, né? Então, como caracterizar o estágio atual de desigualdade de renda no país, né? Como a desigualdade de renda pode dificultar o processo de desenvolvimento, né? Qual a importância da progressividade dos tributos e tal. Então, aqui fecha o caso 1. Do caso 2 também tem o tema, né? Uma notícia e as 3 perguntas, né? O caso 3 tem o tema, notícia e as perguntas, tá? Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Vocês vão apresentar o caso. Olha, nós somos o grupo 8, o primeiro caso fala sobre a importância da tributação para reduzir desigualdade, apresentou um caso, né, sobre as 47 milhões de pessoas na miséria em 2004. Se vocês pesquisarem rapidamente, né, quantas pessoas estão na miséria atualmente no Brasil, né, dá para fazer um comparativo, e aí, aumentou ou diminuiu, né? Vou só pegar aqui no Google, né, pessoas na miséria hoje, né, hoje em dia. Ó, aqui tem um dado de 2021 que diz que 50% das pessoas... Não é tudo isso não, peraí. Extrema pobreza cresce 50% e está em 17,9 milhões de pessoas, tá? Aqui ele falou da pobreza, mas no texto fala extrema pobreza, mas não é difícil de achar esse dado no Google e só atualizar. Aí o que vocês vão fazer? A primeira pergunta diz o seguinte: como caracterizar o estágio atual da desigualdade de renda no país? O grupo entendeu que o estágio atual da desigualdade decorre das condições injustas de mercado. A gente acha que é assim, que é assado, que o problema é esse, aquele, pode estar vindo daqui e dali, né?
e pronto, tá? E assim vocês vão só apresentando o caso e apresentando ali as respostas, tá? O tempo médio do seminário, ele está variando ali de 20 a 40 minutos para apresentar, né, as perguntas e as respostas. Feito isso, né, gravando, aí vocês podem projetar no Word, pode projetar em PowerPoint. Se não quiser projetar, só ler e explicar também pode, mas fica legal quando projeta assim, porque dá para ver, tá? Fez, gravou, né, encerra ali a gravação e ou manda o link da gravação para mim, ou posta no YouTube e manda o link do YouTube para mim, tá? No SIGA está postado, né, um tutorial que mostra passo a passo como fazer ali a gravação. Talvez mude um botãozinho aqui e ali, mas se chegar num ponto... Ah, professor, eu parei aqui, o tutorial está dizendo que é para fazer isso, mas não estou encontrando, não estou sabendo avançar a partir daqui. Me avisa, eu tento filmar com o meu celular e mandar, tento, às vezes, printar a tela e mandar para ver se ajuda, tá? E, assim, em últimos casos, não conseguiu gravar usando o Google Meet, tenta ver se grava usando o celular. Aí o que eu vou pedir é para picar as apresentações para cada caso, porque se gravar dentro de um vídeo só vai ficar um vídeo grande, talvez nem tenha espaço na memória do celular para poder utilizar, tá? Então, finalizando a aula aqui, eu já posto os casos ali no grupo, mando no grupo também, tá? E aí, amanhã a gente tem a nossa última aula ao vivo, tá? E amanhã, até o final da manhã, eu já libero a aula gravada do sábado e já libero também a atividade 2 para fazer, tá? Então, a atividade 2, que é o questionário sobre as aulas dessa semana, eu vou liberar ele de amanhã até segunda-feira, talvez estenda até terça, tá? E do seminário, vocês podem gravar já durante o final de semana, mas eu vou pedir para mandar entre 4 a 7, no máximo ali, né? Entre 4 a 7 de julho. E aí, na semana que vem, não tem aula. Semana que vem é só por conta do seminário. Ah, professor, a gente já quer adiantar, já quer gravar, já quer fazer, já quer deixar tudo pronto. Beleza, deixa pronto, espera o dia 4 para postar, para não confundir ali as atividades. Tá certo? Não sei se ficou alguma dúvida, senão eu vou encerrar a gravação já já, tá? Bom dia, Gustavo. Oi, bom dia, Luciana. Por favor, só volta na teoria neoclássica, por favor, só um minutinho, Tá. só para me tirar foto. Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Tá? Essa tela aqui, acho que é essa tela aqui. Essa? Esses slides... Ah, tá. Oi, Luciana, pode falar. Isso, era essa mesmo. Muito obrigada, Gustavo. Ah, tá. Lembrando que esses slides estão lá no SIGA, tá? Todos eles completinho, do jeito que eu estou usando aqui, tá? Ok, muito obrigada. Nada. Acho que é isso então, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Vou postar aqui já já no SIGA essa aula de hoje e daqui a pouquinho eu posto também. Vai estar postado como tarefa, tá? Vai estar postado ali no SIGA como tarefa e vai ter opção de baixar arquivo, mas aí eu explico lá no grupo certinho assim que eu postar. Tá joia? Então, bom, acho que é feriado hoje aí, né, para vocês. Mas não é aniversário do município hoje, né? Hoje é o aniversário da cidade. Ah, tá. Uai, eu achei que era novembro ou dezembro. Mas então não, tá. Em dezembro tem outro. Uai, é 2? Acho que é uma de emancipação e outra nem me lembro, Gustavo, Ah, agora. tá. Eu sei que tem 17 de dezembro. Ah, então tá. Eu tava achando que era dezembro. Mas então 17 tá. de dezembro é emancipação, tem né? Hoje Entendi. é aniversário mesmo da cidade, Entendi. 1964. Nossa, tempo já em quase 60 anos, né? 59 anos.
Isso. 59 anos. Isso, 59 anos, Gustavo. Pois é. Então tá jóia, gente. Qualquer coisa, só me avisar aqui, tá? Um abraço, bom dia e bom descanso aí. Tchau, tchau. Tchau.